Vamos aqui mais uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntai se é permitido amenizar as próprias provas. Essa questão remete às seguintes: é permitido aquele que se afoga em procurar salvar-se, ao que é perfurado por um espinho retirá-lo, ao que está enfermo chamar o médico? As provas têm como objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Uma pessoa pode nascer em uma situação penosa e complicada, exatamente para ser compelida a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem queixumes as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido, mas nunca em negligenciar, o que seria antes preguiça que virtude. Essa questão conduz naturalmente a outra, pois se Jesus declarou bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar aflições, agravando as provas mediante sofrimentos voluntários? A isso responderei com clareza: sim, há grande mérito quando o sofrimento e privações exteriorizam como objetivo o bem do próximo, pois a caridade pelo sacrifício não quando só possui por objetivo a si mesmo, porque é o egoísmo pelo fanatismo. Eis uma grande distinção a efetuar. Quanto a vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não lhes aumenteis a carga já por vezes tão pesada. Aceitai-a sem lamúria e com fé. Eis tudo que se vos exige. Não debilitai vosso corpo pelas privações inúteis e maceração sem objetivo, porque necessitais de todas vossas forças para executar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contrário à lei de Deus, que vos concede o meio de sustentar e robustecer. Debilitá-lo sem necessidade representa verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusei, tal é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta através das suas inevitáveis consequências e reação da lei. Diferente é quando, aos sofrimentos impostos a si para alívio do próximo, se enfrentares frio e fome para aquecer e alimentar quem necessita, e com isso vosso corpo padecer, eis o sacrifício bendito a Deus. Vós, que abandonais vossos aposentos perfumados para comparecer a um casebre infecto, levando consolação, vós, que maculais as delicadas mãos tratando feridas, vós, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que nada é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que consumes a saúde na prática de boas obras, eis vosso silício, verdadeiro silício de bênção, pois as felicidades do mundo não vos dessecaram o coração, não adormecestes em meio às volúpias enervantes da riqueza, mas vos conservastes em anjos, consoladores dos pobres deserdados. Vós, entretanto, que vos ausentais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, já que fuges à luta e desertais do combate? Se desejardes um silício, ministrai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem lamuriar.
exterminai vosso amor próprio, enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia. Mas pergunte, que a dor corporal, eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contabilizadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Essa lição que me leva a lembrar dos médicos, né, que deixam suas casas, deixam o país, deixam o Brasil e vai para os países africanos onde há dor e sofrimento. Essas doenças contagiosas, vai lá e bota a mão na massa, né, e trabalha com dedicação. Esse sim é um verdadeiro silício, é o que agrada a Deus. Não nos martirizar nosso próprio corpo. Quando for fazer um jejum, eu acho que o mais agradável seria o jejum do nosso pensamento, pensar coisas boas, deixar de pensar coisas ruins. Esse é um verdadeiro jejum, não aquele deixar de se alimentar, martirizando o corpo, pensando que está agradando, não. Isso converte seria um meio de suicídio. Então esse é o verdadeiro silício, aquele que nos martirizar nosso corpo em prol do nosso próximo, aquele que necessita. Então esse sim é o verdadeiro silício, é o agradável a Deus. Convido todos a fechar os olhos por um instante, elevando o nosso pensamento até nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente por mais essa tarde, por mais essa oportunidade, por tudo que nos tem concedido, nossos mais profundos agradecimentos. E em segundo lugar, pedir que nos abençoe, fortalecendo em cada um de nós o amor, a coragem, a fé, a resignação. Pedir também a tua bênção para a nossa tarde de trabalho, que se inicia a partir de agora. Abençoe o nosso palestrante, para que ele seja inspirado e que possa transmitir o recado, para que todos nós possamos compreender e botar em prática. Pedir também a tua bênção para essa comunidade, para a tarde, para a nossa equipe de trabalho, tanto material quanto espiritual, que possam receber o amparo e a bênção mais alta. E assim, com a bênção do nosso Pai Maior, Senhor da vida, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Santíssima e a espiritualidade maior que nos sustenta, com as tuas bênçãos, damos iniciado a palestra de hoje. Que assim seja. Nosso palestrante de hoje é o Paulo. Palavra e a sua. A velha história oriental conta que um rei teve um sonho. Ele sonhou que estava em seu palácio e tinha um verdadeiro tumulto. E ele viu uma raposa, e essa raposa corria para todos os cantos do palácio, subia nas cortinas, derrubava objetos imóveis. O rei acordou assustado e chamou os seus sábios, os seus adivinhos, e pediu que eles dessem uma explicação para ele. Os sábios adivinhos não souberam responder ao rei o que significava aquela raposa que estava solta no seu palácio. E aí o rei então decidiu fazer um proclama, avisar em todos os lugares que o rei daria uma recompensa de um saco de dinheiro, moedas de ouro, para aquele homem que fosse capaz de descobrir o significado daquele sonho. Para todos os lados foram arautos, homens do rei, anunciar que o rei ia dar uma recompensa. E tinha no meio da floresta, na orla da floresta, um lenhador. E esse lenhador falou: nossa, como seria bom para mim se eu ganhasse esse saco de dinheiro, a minha vida seria outra. No mesmo instante que ele falava em voz alta, pousou perto dele um pequeno passarinho, passarinho azul. E o passarinho falava. Na nossa história, o passarinho falava e disse: se você quer essa bolsa de ouro, eu concordo em dividir contigo. Eu te falo o resultado do sonho, a interpretação do sonho. Você vai pegar esse saco de dinheiro e vai trazer para mim, e a gente vai dividir meio a meio. E aí o lenhador falou: olha, a ideia é muito boa, eu não tinha dinheiro nenhum, de repente eu ficar com a metade de um saco de dinheiro, moedas de ouro, para mim vai ser muito bom. E aí o passarinho relatou para ele: olha, o sonho desta raposa passando pelo palácio todo significa que o reino está em crise, existe muita falsidade, pessoas espertas, falsas, estão em todo o reino. Basta dizer isso para o rei.
E aí o lenhador, na mesma hora, pegou suas coisas, jogou num canto, foi até o palácio e com certa facilidade chegou até o rei. Majestade, eu sei o significado do teu sonho. Existe falsidade no teu reino. As pessoas estão falsas, existe um clima de insegurança. E o rei ouviu aquela interpretação, olhou a própria vida, olhou as pessoas ao redor e falou: tem razão, é isso mesmo que está acontecendo, o meu reino está cheio de falsidade. E na mesma hora entregou para o lenhador um saco de dinheiro e começou a propor leis, medidas para diminuir a falsidade entre as pessoas. Só que o lenhador saiu de lá todo contente, ia em direção ao passarinho, quando a cabeça dele começou a pensar: o que um passarinho vai fazer com dinheiro? Esse passarinho é menor que uma moeda, é quase o tamanho de uma moeda. Ele não precisa de moeda, ele não é gente, ele não se alimenta, ele não compra roupa. Quer saber de uma coisa? Eu não vou nem passar lá, vou passar longe. E aí ele pegou um outro caminho, um desvio, foi para longe, foi para casa, foi gastar o dinheiro, comprou uma outra casa e foi tocando a vida dele. Passou-se os meses e olha que o rei teve um outro sonho. Ele sonhou com um lobo faminto que estava lá no palácio. E esse lobo subia nos objetos, entrava na cozinha, rasgava sacos de alimento, tinha carne sobre a mesa, o lobo ia até a mesa e comia, estraçalhava ossos e a própria carne. E o rei acordou muito assustado. O que significa isso? Um lobo em meu palácio? E mandou chamar imediatamente o lenhador. Não precisa chamar ninguém mais, eu quero o lenhador, já que o lenhador revelou para nós o que significava o primeiro sonho, é ele que eu quero. E já mandou os guardas atrás do lenhador. E os guardas, chegando na porta do lenhador, bateram na porta. O lenhador já levou um susto. O rei quer falar com você, ele teve um outro sonho. Ele sonhou com um lobo. E o lenhador se desesperou: e agora, o que eu vou fazer? Eu não posso ir. Aí os guardas falaram: não tem essa história não, ele é o rei. Mas você disse que não vai para o rei, né? E aí o lenhador diz que não me diz, resolve falar o seguinte: para eu interpretar esse sonho não é assim, você tem que me dar um tempo, alguns dias, um mês. Ele falou: não, nada disso não, podemos esperar até amanhã, mas amanhã você vai ter que comparecer na frente do rei. E aí o lenhador baixou a cabeça, resignado, falou: tá bom, amanhã estarei pronto. E aí o lenhador lembrou do passarinho: e agora, o que eu vou fazer? O passarinho que me ajudou da outra vez, agora ele não vai querer me ajudar, eu enganei ele. E aí ele foi andando pelo meio da floresta, pensando que já tinha até gastado o dinheiro todo, porque o dinheiro que a gente recebe fácil, ele vai fácil também. E aí quando ele chegou lá pertinho do passarinho, no local onde o passarinho ficava, o passarinho sentou perto, ele pediu: pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou desesperado, o rei me mandou chamar, ele teve um sonho, ele sonhou com o lobo e foi contando o sonho na medida que ele podia, e falou: o que eu posso fazer? Eu te traí, né? Eu te enganei da outra vez, e agora não posso dar nenhuma moeda de ouro porque eu gastei tudo, eu não sei onde eu estava com a cabeça, esses meses que passaram eu fui enganado algumas vezes, paguei mais em outras, e agora não tenho nada para te oferecer, mas eu peço pelo amor de Deus, que agora é caso de vida ou morte. E o passarinho perguntou: e quanto o rei vai pagar para você? Olha, pelo que os guardas me falaram, o rei vai me pagar 2 moedas de ouro, 2 sacolas de ouro. Então tá certo, vamos fazer o seguinte: você divide a fortuna agora comigo, você fica com a sacola, eu fico com a outra. E aí o lenhador concordou, lógico, né? Não tinha solução, e ainda ia sair uma sacola de ouro. E falou: não, tudo bem, concordo, passarinho. E aí o passarinho falou: olha, fala para o rei que o reino está sobre o regime da violência, existem muitas pessoas violentas no reino. E aí o lenhador falou: é isso mesmo? É isso, pode falar para o rei. E o lenhador correu para o palácio, pediu autorização dos guardas, pediu autorização chegou no rei e falou: majestade, o reino está dominado pelos violentos, é por isso que você sonhou com um lobo, é a violência que está reinando. O rei pensou um pouco, analisou, olhou para um lado, olhou para o outro, viu os súditos dele e falou: é isso mesmo, você tem razão. E na mesma hora entregou para ele 2 sacolas de dinheiro, de moedas de ouro.
E o lenhador saiu todo contente, lembrou do passarinho. Esse passarinho merecia não só um saco de ouro, merecia os 2 sacos de ouro, e foi correndo contente para o passarinho. Só que no meio do caminho ele pensou: mas peraí, o passarinho vai fazer com o que com o dinheiro? Esse passarinho está enrolando, o passarinho não usa dinheiro, para que ele vai querer esse dinheiro? E aí, o que ele viu? Uma pedra no meio do caminho, colocou a pedra no bolso. E quando estava chegando pertinho do passarinho, o passarinho lá olhando, rindo para ele, que na história nossa o passarinho ri, ele sacou do bolso a pedra, ele tacou no passarinho, por 1 milímetro ele não acerta. O passarinho saiu voando longe, parece que não ficou nem naquela região mais, tanto medo que ficou. Passou-se os meses, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e olha que o rei teve um 3º sonho. E o rei sonhou, foi com ovelha dessa vez. O rei estava lá no seu palácio, olhou para baixo e viu algumas ovelhas pastando calmamente, ordenadamente. E depois, quando ele levantou, ele no seu sonho ainda, ele viu na sala enfeites de ovelha, viu tapete feito com o pelo da ovelha, com a lã da ovelha, e ficou maravilhado. Mas esse sonho tem que ter uma explicação, uma solução. E na mesma hora o rei manda chamar seus guardas e falou na mesma hora: eu quero que traga aqui o lenhador. Tive um sonho muito bonito, mas eu temo que seja alguma coisa perigosa. Traga o lenhador, que eu preciso saber o significado desse sonho. E lá vai os guardas atrás do lenhador. E o lenhador, quando vê os guardas de longe, já sabe: agora é meu fim, não tem jeito de escapar. Como é que eu vou chegar no passarinho e pedir para ele: pelo amor de Deus, me salva? Os guardas falaram: olha, o rei quer falar com você, ele teve o sonho com as ovelhas, e contaram para ele o sonho do rei. E o lenhador falou: pelo amor de Deus, já revelei tudo que eu sabia, eu não sei mais nada. Não, com o rei você não pode brincar, esse rei é muito sério, muito violento, você vai ter que comparecer ao palácio. Então me dá pelo menos mais um dia. E o lenhador correu lá para a floresta, levou alpiste, levou comida para o passarinho, uma jarrinha de água, começou a cantar, pedindo perdão para o passarinho e orando para o passarinho, até que finalmente, passou-se um certo tempo, o passarinho pousou lá no galho, assim meio escabriado, olhando de longe. E aí o lenhador falou: passarinho, pode vir sossegado, eu não vou fazer nenhum mal contigo. O rei teve outro sonho, pelo amor de Deus, dessa vez eu não escapo. Ajuda, por favor, eu sei que eu enganei você, já traí você 2 vezes, mas dessa vez o que o rei me der, eu dou inteiramente para você. Eu te dou tudo que o rei me passar, eu passo para você. Eu não quero saber de mais nada, eu só quero saber da minha vida. E olha, passarinho, amanhã mesmo, depois que eu falar com o rei, eu vou sair dessa cidade. Nunca mais ninguém vai me ver nesse país aqui. Não quero saber mais de revelação de sonho nenhum. E o passarinho falou: então tá bom, já que você aprendeu a lição, então faz o seguinte, fala para o rei que o reino está em paz. Finalmente o reino é dominado pelas ovelhas, pelos pacíficos. E aí ele foi até o palácio e contou para o rei o significado do sonho. E o rei ficou muito contente, falou: não, é isso mesmo. E deu para o lenhador 3 sacolas de dinheiro. E o lenhador voltou lá para o passarinho todo contente, colocou nos pés do passarinho as 3 sacolas e falou assim: eu não quero nada disso, passarinho, é tudo seu, você salvou minha vida, eu estou muito grato por você. E aí o passarinho falou: não, eu também não preciso de dinheiro, pode ficar contigo. Né? E ele falou: mas como? Por que você me pediu o dinheiro antes? Ele falou: não, eu só estava testando você. Na verdade, o passarinho não precisa de dinheiro, Deus oferece para os pássaros, para os animais, tudo que eles precisam para sobreviver. E aí o passarinho continua explicando: olha, compreenda, nós, seres humanos, seres que estamos na Terra, nós somos influenciados uns pelos outros, pelo meio em que nós estamos. Na primeira vez que você veio, reinava a falsidade, e foi por isso que você me traiu, porque todo reino existia a falsidade, a traição, era justo que você também me traísse. Na segunda vez, quando você veio até mim, o reino era dos violentos, o forte dominava o fraco, o forte tirava vantagem do fraco. E quando você veio até mim pedindo ajuda, foi isso que você fez, você revelou que o reinado estava cheio, que era de violência. Agora, na terceira vez, era diferente, o reino todo era de paz, os pacificadores estavam em todos os lugares.
e era justo que você me tratasse como pai, como pais, com tranquilidade, com honestidade. Nós, amigo lenhador, estamos neste mundo e nós influenciamos uns aos outros. E toda vez que nós estamos em contato com as pessoas, elas nos influenciam. E isso que nós temos que saber, que onde a gente está, a gente recebe uma influência muito grande. O lenhador ficou muito grato, pegou o dinheiro, comprou ração, alpiste para vários pássaros, espalhou na floresta, não só para aquele pássaro, mas para outros que viessem, e passou a ser um protetor dos animais. Daquele dia em diante, a vida do lenhador mudou. Em vez de ele caçar e cortar árvores, ele começou a proteger a floresta. Essa lição oriental, ela diz muito para nós. Ensina que nós estamos inseridos no meio, dentro de uma situação, de uma atmosfera, de um clima. E esse clima produz um efeito em nossas vidas. Quem estuda o Espiritismo vai encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 fala dos diversos mundos que existem no universo. Temos o mundo de expiação e prova, os mundos primitivos, os mundos felizes, os mundos de regeneração, enfim, nós temos uma escala infinita de mundos, que podemos pegar a Terra como o centro para comparação, a Terra como um meio. Temos mundos inferiores à Terra e superiores à Terra. Quando a gente pensa nisso, a gente percebe uma coisa: de acordo com o planeta, com os habitantes daquele planeta, o mundo assim não é. O mundo mais violento é porque os habitantes o são. O mundo de expiação e prova é porque os habitantes ainda têm algo a pagar ou algo a aprender. Então, de acordo com a evolução do planeta, o planeta é reflexo dos homens que nele habitam. Então, nós podemos considerar que o planeta não tem alma. Os planetas não têm alma. Mas nós somos as almas do planeta. E de acordo com a nossa evolução, nós influenciamos a evolução de todos os outros habitantes. Existe torcida organizada, existe gente que vai para os estágios, e a gente observa um fenômeno, do comportamento de massa. Quando um levanta, parece que todo mundo levanta. Quando um grita, todo mundo grita. Essa é a mais pura realidade. Nós influenciamos uns aos outros de maneira ampla e restrita. Dentro da nossa casa, o nosso comportamento influencia as pessoas que moram com a gente. Se somos gentis, generosos, amistosos, temos a tendência a receber o mesmo comportamento das pessoas que moram com a gente. Porém, se na nossa casa nós somos falsos, agressivos, mentirosos, temos a tendência a receber de nossa casa a desconfiança, a falsidade, porque de acordo com o que nós oferecemos, nós também recebemos. Essa é a grande realidade. Então, se a gente quer fazer com que a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade mude, temos que começar com a gente. São poucos aqueles homens e mulheres que são senhores de si, que conseguem fugir da influência do meio em que estão. No comportamento do estádio de futebol, quando um levanta, todos se levantam, nós temos que observar o seguinte: às vezes é preferível seguirmos a nossa consciência a seguirmos a massa. Há uns anos atrás tivemos um comportamento de massa terrível. Uma senhora, ela foi confundida com uma sequestradora, e alguém do grupo, daquele grupo que estava ali, começou a acusá-la como se ela tivesse sequestrado uma criança. E aí um chama o outro e conversa, e começaram a agredir essa mulher, puxaram o cabelo dela, rasgar a roupa dela, e daqui a pouco a lincharam, a mataram, porque algumas pessoas pensaram que ela parecia como uma sequestradora. Depois se constatou que a notícia sobre o sequestro tinha mais de 2 anos e que ela não era a pessoa que havia sequestrado, mas o comportamento de massa fez com que todo mundo ali se comportasse como uma manada, não como indivíduo, mas como um grupo, E isso fez com que a moça morresse. Em uma época atrás também eu lembro de uma reportagem que aconteceu
um apagão. Ficaram alguns dias na cidade de São Paulo com um apagão, sem luz. E aí a população revoltada, em determinado dia, em determinado bairro, começaram a apedrejar e quebrar tudo que tinha no caminho. E invadiram lojas lá, depedraram lojas e roubaram objetos. O fenômeno aí foi noticiado pela televisão, não só por causa disso, mas porque no dia seguinte muitas daquelas pessoas que haviam roubado nas lojas se apresentaram à polícia. Falaram: olha, estava todo mundo quebrando, todo mundo roubando a loja, e eu também fiz a mesma coisa, só que eu tenho consciência do meu erro. E devolviam televisão, geladeira, liquidificador, pequenos objetos, grandes objetos na delegacia, e se declaravam culpadas, porque eles tinham tido um comportamento de massa, um comportamento inconsciente. Um dos grandes ensinamentos do Espiritismo é que a gente tem que ser dono da nossa razão, da nossa vontade. Está certo que nós estamos aqui num mundo de expiação e prova, um mundo ainda que temos muito a aprender, mas o primeiro comportamento que nós temos de aprender é o comportamento de conhecer a si mesmo, é o comportamento de apaziguar o nosso espírito, a nossa índole, para deixar de ser violentos, para deixar de ser mentirosos, para que nos tornemos úteis para o próximo, porque nós fazemos parte dessa sociedade. E como falei há pouco tempo atrás, para que a gente faça a transformação do nosso planeta, nenhum planeta de regeneração, nenhum planeta melhor, nós temos que começar com a gente. O grande problema é que, para que a gente possa fazer essa mudança, nós temos de ter consciência de que temos de sair da massa. Não podemos ser arrastados pelos outros. Temos de ser senhores de nós mesmos. E é muito difícil isso, nos tornarmos senhores de nós mesmos. Apenas por curiosidade, quem pegar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu falei agora há pouco, os diversos mundos que nós temos, podemos dizer que nós temos um mundo primitivo, aquele mundo onde os espíritos nascem pela primeira vez. Só que a gente não pode pensar que esses mundos primitivos são porque os habitantes lá são maus. Na realidade, os habitantes lá não são maus. Nos mundos primitivos, o que acontece é mais ingenuidade, é mais inocência. É como se fosse, fazendo uma comparação, uma floresta. Na floresta a gente vê inúmeros animais. O animal, a lei do animal é matar ou morrer. Se eu não caço, se eu não mato, eu não me alimento. Se eu não me alimento, eu morro. E assim, a vida dos espíritos nos planetas primitivos é justamente essa, a vida do animal, a vida de uma selva. A partir do momento que ele começa a desenvolver o raciocínio, ele começa a desenvolver uma coisa chamada instinto. Instinto, o que é isso? Imagina só, um animal, ele morre inúmeras vezes. E aí ele aprende que ficar num local muito alto, se ele cair de um penhasco, ele vai morrer. E aí ele começa a evitar lugares altos, ele começa a se proteger. E a partir do momento que ele vai se protegendo, ele vai trazendo um pouco dessa memória inconsciente, que se transforma em instinto, para um novo nascimento, para uma nova encarnação. E chega um ponto que ele sabe o que faz mal para ele e o que faz bem. O alimento que faz mal e o alimento que faz bem. Ele vai desenvolvendo uma série de valores, Por exemplo, de como construir a sua casa, o seu ninho, a sua proteção. E ele vai desenvolvendo um dos elementos mais primordiais de todos, que é o amor. E como ele desenvolve esse amor? Quando ele começa a ter os filhotes dele. E ele começa a proteger aqueles filhotes. E ele começa a se preocupar com os filhotes a ponto de alimentá-los, não só protegê-los, mas também ajudar na alimentação. E de pouco a pouco vai criando no animal um instinto materno e paterno. E aí, esse instinto depois vai se transformar no homem, que vai ter o amor. O amor é o desenvolvimento do instinto de preservação, de proteção do animal. Quando o animal já está pronto, já saiu dessa selvageria, ele é recambiado para o mundo superior. A maioria desses mundos superiores, talvez inferiores ainda à Terra, ele começa a nascer para desenvolver a linguagem,
Nós não sabemos onde está o elo perdido, mas ele vai para um outro planeta, onde ele passa por outras encarnações, no corpo ainda animalizado, até que aquele espírito tenha condição de se comunicar, aprender também o código do bem e do mal, saber o que é o certo e o que é o errado, porque o certo e o errado está escrito na nossa consciência, até que um dia ele nasce aqui no planeta Terra, num planeta chamado planeta de provas e expiações, porque aqui a regra é diferente. Nos outros planetas que ele habitava era matar ou morrer, era essa a regra. Mas aqui no planeta Terra, se eu prejudico alguém, se eu mato alguém, eu não só mato aquele animal, aquela pessoa, mas eu ofendo toda a família, e a família vem atrás de mim. E aí eu aprendo que existe um karma, existe uma ação e uma reação. Todo mal que eu faço, alguém vai cobrar de mim. E a partir do momento que eu descubro isso, eu sou constantemente levado a pagar tudo que eu faço de errado. E aprendo que existe também uma recompensa, eu começo a ser recompensado pelo bem que eu faço. Esse é o padrão da Terra, é recompensa e castigo. Então isso é um planeta de provas e expiações. A expiação nada mais é do que o castigo que a gente recebe pelo mal que a gente faz. E a prova é o teste para saber se a gente já aprendeu aquela lição, aonde nos é colocada a prova, no sentido de colocarmos na mesma situação em que fizemos o mal antes, para ver se a gente agora age no bem. Depois desse mundo, nós estamos indo para um mundo de regeneração. No próprio planeta Terra, os Espíritos nos falam que o planeta todo está indo para o nível de regeneração. Por que o planeta está indo para o nível de regeneração? É o planeta que está evoluindo? Não, são os habitantes que habitam em nosso planeta, que a sua grande maioria já pensa no bem, mais do que pensa no mal. Já procura estudar e trabalhar pela própria evolução. Isso é uma característica dos planetas, jamais evoluídos, planetas regenerados. E aqueles espíritos ainda primitivos, como nós, que ainda tem muito ainda a pagar pelos erros que cometeu, que ainda gosta da bebida, da droga, da mentira, gosta da violência, esses vão ser recambiados, conduzidos para outros planetas. Não vai haver, creio eu, um desencarne em massa, não vai haver um grande tsunami, um grande terremoto que mate mais de 70% da população. Não precisa disso. O que precisa é que, ao desencarnar, aqueles espíritos que não tenham condição de aqui permanecer sejam levados para outros planetas. Em contrapartida, somente os bons, aqueles que já evoluíram em outros planetas, que vieram para cá, ou nós mesmos que já estamos evoluídos, permaneçamos aqui. E aí, quando a grande maioria dos espíritos que habitam o nosso planeta forem bons, pelo menos buscarem o bem, o nosso planeta se transforma em um planeta de regeneração. Não há necessidade de falar dos mundos felizes e ditosos, pois a gente imagina como seja um mundo perfeito, onde o amor predomina, onde existe sabedoria. Quando eu era criança, eu li uma vez um livro a respeito de telepatia e tentava fazer o que o livro ensinava. Logicamente era um desses livros de autoajuda que induzia a pessoa a acreditar que poderia desenvolver a mediunidade, uma faculdade que outros não possuíam. E eu me imaginava sentado na cadeira, colando dos meus colegas, pegando as informações dos meus colegas. Como seria bom fazer uma prova e não precisar me preocupar em estudar. Ou eu pegava dos colegas a informação, ou pegaria da própria professora. Nossa, que maravilha seria! Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Se eu tivesse a capacidade de ler pensamento, não necessariamente as pessoas que estivessem perto de mim estariam pensando no que eu estivesse pensando. E se eu pegasse a informação, por exemplo, de um colega que estivesse exatamente pensando no que eu estava pensando, e se ele não tivesse estudado, eu ia copiar uma prova errada, então eu ia dar mal do mesmo jeito. Então, mesmo que eu conseguisse exercitar esse dom da telepatia, mesmo assim esse dom não me serviria de absolutamente nada, porque o conhecimento
Nós todos estamos nele, mergulhados nele, posso até dizer isso. Mas nem todo conhecimento que existe no mundo, ele é bom. Existe muita informação no mundo que ela é completamente inútil, desnecessária. Basta pensar no Google. Quem conhece o Google, a internet, faz uma pesquisa ali, em alguns sites lá, você vai ter muita informação válida, verdadeira, boa, mas vai encontrar muita coisa errada também, inclusive mentira. E aí a gente se perde, porque a gente não sabe exatamente quem que é o certo e o que é errado ali na internet. Muitas vezes a gente copia uma informação, aprende um conteúdo, pensando que está evoluindo, pensando que está fazendo bem para nós. Só que na realidade o autor era tendencioso, tinha um ponto de vista, não estudou direito. E aí a gente aprendeu com quem não sabia. Lendo o Livro dos Espíritos, existe uma pergunta de número 72. Qual a fonte da inteligência? E os Espíritos respondem, já o dissemos, a inteligência universal. Nós estamos mergulhados no conteúdo, na informação. Nosso cérebro é como se fosse uma antena receptora e transmissora. Nós estamos com um Wi-Fi, com o roteador mais perfeito que existe no mundo, porque nós literalmente pegamos do universo, bebemos do universo as informações. Mas como eu falei, não adianta nada eu ter esse bando de informação se muitas das informações que nós temos são inúteis, são imperfeitas. E assim, mesmo que eu quisesse ser o médium mais perfeito do mundo, a fonte de qual eu sintonizo nem sempre é perfeita. Esse é o grande problema dos médiuns e nossa. Quando a gente acredita que é perfeito, quando a gente acredita que tem sempre a razão, porque nem sempre estamos com a razão, nem sempre o que vem na nossa mente é o certo. E é por isso que nós somos influenciados em massa a agir e se comportar como os habitantes do nosso planeta, a nos comportar como os frequentadores de uma igreja, como as pessoas que participam de um trabalho ou de uma escola, porque uns influenciam outros. Nós temos essa influência muito séria. Nós somos sim uma antena viva. E nós podemos dizer que todos nós somos médiuns. Médium, na concepção espírita, é falado por Kardec, é aquele que tem consciência, que desenvolve a sua faculdade de maneira consciente para ser intermediário das forças espirituais. Então esse pode receber o nome de médium. Mas, independente desses serem chamados médios, pessoas conscientes de que não são os produtores daquele conhecimento, mas sim apenas intérpretes daquele conhecimento. Nós temos que ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Nós não pensamos sozinhos, nós não agimos sozinhos, e isso se torna uma grande preocupação para a nossa vida, porque significa que muitas vezes o que fazemos, o que pensamos não é nosso. Já que nós estamos inseridos no meio, nós temos de ter muito cuidado com o meio em que nós estamos. Quem frequenta, sei que ninguém frequenta aqui, quem frequenta um bar, por exemplo, está sujeito a entrar numa atmosfera de envolvimento que convida a beber, convida a fumar, convida ao jogo, convida a outros problemas. Quem já passou pelo problema da bebida sabe que o álcool é apenas a porta para outros vícios. Em função disso, nós temos que ter muito cuidado com os lugares que a gente entra. Se a gente sabe que o ambiente vai nos influenciar, apesar de nós também influenciarmos o ambiente, temos de fazer uma seleção melhor das coisas que nós queremos para a nossa vida. Se eu não quero ser influenciado pela bebida, pelo cigarro, pela mentira, eu evito lugares que tenham isso. Se eu sei, por exemplo, que minha vizinha é fofoqueira e eu não quero saber de fofoca, sei que o meu vizinho é mentiroso e eu não quero saber de mentira, eu evito. Ou então eu me policio, que isso é fundamental. É isso que a gente tem que criar para nós, uma armadura, uma proteção. Essa armadura não é física, ela é mental, ela é espiritual, para que a gente possa entrar em qualquer ambiente sem ser afetado por aquele ambiente. Quem lê os livros espíritas vai encontrar a espiritualidade amiga sempre disposta a ajudar. Só que quem ajuda não escolhe o local que vai ajudar, ela vai em qualquer lugar. E aí os espíritos vão para as zonas umbralinas,
para as regiões trevosas, onde impera a dor e o sofrimento, onde cenas deploráveis são vistas. Só que eles estão lá na condição de médicos, de aprendizes, de professores, e nesse local que eles estão, ora aprendendo, ora ensinando, mas sempre ajudando, eles se tornam cegos para o erro e se abrem para a verdade. Eles olham cada um daqueles irmãos e pensam: você é um diamante enterrado no lodo continua sendo um diamante. Você é uma pedra preciosa que um dia vai mudar, vai melhorar. Nós somos pedras preciosas. Temos nossos momentos que estamos enterrados no lodo, que somos arrastados pelas circunstâncias da vida a fazer ou falar o que nós não queremos, estar onde nós não queremos. Mas isso não nos impede de brilhar. Talvez não consigamos brilhar agora, mas dentro de nós tem muita luz, e nós podemos tirar essa luz para fora quando a gente aprende a se conhecer, saber aonde nós erramos e tentar se policiar aos poucos. Observa bem, aos poucos, porque ninguém melhora do dia para a noite, mas nós dominamos um pequeno círculo à nossa volta. Nós dominamos apenas esse pequeno círculo que está à nossa volta. Isso significa que enquanto a gente não melhorar, a gente não se tornar perfeito, a gente não pode impor ou exigir do outro a perfeição, não pode exigir do outro a melhora, porque é apenas quando nós estamos de pé que a gente pode dar a mão para quem está deitado. Se nós estamos deitados, se nós caímos, nós temos que ter apenas solidariedade pelas outras pessoas que estão caídas. Podemos sim dar um bom conselho para quem está caído ao nosso lado, mas sabemos que quem bebe não tem moral para aconselhar uma outra pessoa que bebe. Então nós temos primeiro de lutar para sair dos nossos vícios, dos nossos desequilíbrios, para nos tornarmos pessoas boas, e assim podemos ajudar quem está caído. Se nós nos melhorarmos, todo mundo melhora à nossa volta, porque nós vamos ter autoridade e força para levantar quem caiu. Nós estamos mergulhados, ao dizer dos espíritos, em conhecimento, em energias, mas nós temos que saber selecionar esse conhecimento, nós temos de estudar, nós temos de usar da filosofia, da razão. Deus colocou na consciência de cada um de nós o código do bem e do mal, do certo e do errado. E esse código, isso que Deus colocou, se chama a nossa consciência. Se a gente avaliar, mas avaliar mesmo, com cuidado, o que nós estamos fazendo, está certo ou está errado, nós vamos descobrir que nós sabemos a resposta. E tudo aquilo, Jesus já nos facilitou, tudo aquilo que a gente não quer para o próximo, de mal, de ruim, tudo que a gente não quer para nós mesmos, a gente não pode fazer com o próximo. E pelo contrário, todo o bem que a gente quer aqui receber do próximo, nós temos que fazer de nossa vez. Mas observa, eu falei agora há pouco que nós temos um domínio apenas de um pequeno espaço, uma pequena área. Num dos livros que ela me emprestou, tinha um texto que eu achei bem interessante. Um aluno de Harvard, o nome é importante, mas não significa absolutamente nada, que a gente põe pompa no que não precisa. Porque do mesmo jeito que existe coisa certa em Harvard, existe coisa certa no Brasil. Do mesmo jeito que existe coisa errada lá nos Estados Unidos, existem coisas certas e erradas aqui no Brasil. Esse aluno, estudante universitário de Harvard, era muito bagunceiro, a ponto dos colegas ameaçar. Não, está apontando, eu falei. Gostou? Eu também gostei. Então, inclusive, a ponto dos colegas ameaçar chamar a defesa civil, porque o quarto dele era cheio, recheado de caixa de pizza, de lata de cerveja, de vidros, de garrafas de vidro, que ele bebeu e não jogou fora, que os colegas ameaçavam, dizendo: você é um acumulador, nós vamos chamar a defesa civil para limpar o espaço que você tem. E aí ele foi procurar um psicólogo, e esse psicólogo falou: olha, vamos fazer o seguinte, você vai partir de amanhã, você vai começar a limpeza da tua casa, do seu quarto. E foi com ele, olhou a mesa estava entulhada de papel, de lixo, tudo quanto é canto.
E o que o pesquisador, o que o professor de psicologia falou para ele? Você vai limpar apenas 30%, 30% não, desculpe, um espaço de 30 centímetros dessa mesa. E durante esse dia apenas, você vai vigiar para que nada fique nesse espaço de 30 centímetros. É só isso, é só isso. E aí ele limpou aquele espaço muito rápido, porque é só jogar para o canto, separou aquele espacinho lá, e ele reparou que ele mesmo se sabotava, porque de vez em quando ele botava um copo, ele falou, opa, não posso fazer isso. E aí ele ia lá e tirava o copo. E ele passou o dia limpando quanto ele mesmo, porque era um copo, era uma caneta, era uma caixa de banana. Aí no outro dia chegou lá e falou, professor, e aí como é que foi o progresso? Não, eu consegui, ó, tá vendo? Aquele espacinho está limpo. Então vamos pegar mais 30 centímetros. E assim ele foi dando a tarefa aos poucos. E uma tarefa que parecia impossível por tanto lixo que tinha no quarto, tanto lixo que tinha naquela área, em poucas semanas, eu falei dias, pensei em dias, mas não foi dias, algumas semanas, ele conseguiu limpar tudo. Porque para mudar os hábitos, não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez. Um hábito arraigado de muito tempo, às vezes é necessário cuidar, vencer um pedacinho de cada vez. Esse mesmo psiquiatra, ele atendeu um caso parecido de um empresário que recebia e-mails diariamente, mas ele estava desesperado. Ele mostrou para o cientista, o pesquisador, para esse psiquiatra, uma relação de mais de 2.000 e-mails que ele precisava ler e responder. E ele falou, não tem condição, já há meses que eu tento vencer essa tarefa e não consigo. E aí o cientista falou, olha, cuida do pouco, o que você é capaz de fazer? No máximo responder uns 3 ou 4 por dia, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer, não posso ficar só responder e-mail. Então faça o seguinte, vai responder apenas os e-mails, as mensagens que lhe vierem hoje. Esquece das outras, comece com a de hoje. E aí ele sentou no computador, foi lendo, analisando, em 1 hora e meia, ele respondeu tudo. E ele falou, e agora, o que eu faço? Não, agora você vai cuidar apenas do dia anterior. Então tá. E aí ele cuidou, passou a cuidar todo dia das mensagens que ele recebia no dia. E aí pegava um dia anterior. E assim, depois de umas 2, 3 semanas, ele ligou para o pesquisador todo contente. Eu consegui acabar com todas as mensagens, porque eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho. Eu não quis fazer tudo de uma vez. E é isso que a gente tem que observar. Nós temos que observar que nós temos pequenas vitórias. Se a gente quiser vencer tudo de uma vez, é quase impossível. No meu passado, eu me empolguei uma época com a corrida. Minha irmã, ela ia fazer um concurso público para ser sargento da aeronáutica. E ela precisava correr. E aí, para incentivá-la, minha mãe falou comigo, ela falou também, para que eu corresse com ela. Só que existia uma diferença, né? Ela era 3 anos mais velha, eu era 3 anos mais novo que ela. E minha irmã, a minha família, as mulheres são obesas. E os homens são curvilíneos, são finos, magros. Minha irmã pesava muito mais do que deveria na época, mas ela estava com a vontade, com a certeza que ia passar naquele concurso, né? Que ela tinha estudado direitinho. A única prova que ela sentia que ela não dava conta era a parte física. E aí eu resolvi correr com ela. E na primeira vez, na segunda vez, dei um show. Ela correu, deixei ela para trás, brinquei com ela. Eu tinha uma facilidade boa, porque era magrinho, né? Leve, então eu corria com facilidade. Então ela teve um condicionamento, ela conseguiu depois, ela conseguiu. E aí, algumas vezes eu saí para correr sozinho. E olha só, quando eu começava a correr nos primeiros dias, eu olhava lá aquele velhinho lá, falava assim, eu vou passar dele. E aí vinha naquela carreira minha, naquela desembalada carreira, aí andava, corria 2, 3, 4 quadras. Aí na quinta já diminuía o ritmo. Na sexta, o velhinho lá atrás. E o velhinho começava a me passar. E eu ia pegar o ritmo do velhinho lá, mas não dava conta não. O velhinho me deixava lá para trás. Porque eu tinha gastado toda a minha energia no começo e esqueci que tinha um final. Eu não conseguia correr as 15 quadras da Asa Sul, que eu morava na Asa Sul.
não conseguia correr todo o percurso. Imagina só depois ter que voltar, morto. No Natal eu resolvi me inscrever para uma maratona. Olha só que loucura, mal conseguia correr as 15 quadras, resolvi me inscrever para uma maratona. Minto, uma mini maratona, que eu acho que a maratona tem 42 quilômetros e a mini maratona tem 21 quilômetros. Eu falei, opa, beleza, vou ganhar as medalhas, já saí todo contente, né? Só que eu também não tinha treinado não, tinha só tido a vontade de fazer. E também na largada eu fui os primeiros lugares lá, fiquei entre eles lá, uma quadra e meia, começou a se distanciar, corri até bem, só que minha pontuação foi 644. Eu falei, poxa, nem para ser meia, porque eu ia me sentir uma verdadeira besta do apocalipse, porque né, eu estava com aquela empolgação toda na minha cabeça, eu ia tirar primeiro lugar, né, assim, tá certo, terceiro, quarto lugar, mas nunca fica lá em 644, foi a minha pontuação. E eu desisti de correr, mas foi uma infantilidade na realidade, porque nós temos de ter pequenas metas, só que nós temos de ter consciência da nossa limitação. Se nós temos a limitação, o que nós temos de fazer? Persistir, treinar, mas nós dominamos apenas um pequeno círculo ao nosso redor, e o meio nos influencia. A gente tenta acompanhar o meio, nós temos que ter cuidado com isso, porque nós não somos a vaca de presépio, nós não somos elementos de um rebanho, nós temos que pensar pela nossa própria cabeça, não fazer pelos outros, mas fazer por nós mesmos, tá? Existe um filme que é A Máscara do Zorro, onde a gente encontra um rapaz jovem, um espadachim, que acaba se transformando em um assaltante, um desordeiro. Nesse filme, né, ele é resgatado, ele é aconselhado por um outro espadachim mais velho, Alejandro. E esse espadachim, que tinha sido Zorro numa vez passada, né, conversou com Antônio Bandeiras para que ele se transformasse em um amigo dele, para que ele pudesse ser o orientador dele. E esse espadachim, Diego, né, aceitou. E o Alejandro faz um círculo e fala, olha, você vai tomar conta apenas desses círculos, não é para você sair dali. E por muitos dias, muitas horas, a única preocupação dele era tomar conta daquele pequeno círculo, que é o nosso círculo de ação. E ele ficou naquele círculo, porque o que acontece? Às vezes a gente quer o infinito, tudo, mudar o mundo. Só que se a gente não consegue dominar a nós mesmos, não consegue tomar conta de um pequeno círculo que é a nossa responsabilidade, como é que a gente vai dominar o mundo, vai conquistar o mundo? E à medida que esse menino, Antônio Bandeiras, esse homem, começa a dominar aquele pequeno círculo, círculos maiores foram dados para ele, até que um dia ele consegue fazer grandes proezas. O que nós podemos aprender com isso? Que nós temos que cuidar do pouco, temos que cuidar das nossas coisas. Antes de pensar em cuidar da vida do outro, tomar conta, modificar as outras pessoas, vamos começar a modificar a nós mesmos. Nós não sabemos o que se passa na mente de outra pessoa. O máximo que a gente pode saber é o que se passa na nossa cabeça. E querer mudar o outro é um desafio impossível se a gente não domina nós mesmos. Se nós não temos o nosso equilíbrio, é impossível ajudar no equilíbrio de outra pessoa. Então nós temos de aprender a ter paciência, tomar conta do nosso, limpar a nossa casa, nós mesmos. Não reclamar porque a casa está suja. Podemos reclamar? Sim, podemos. Podemos exigir que o outro limpe? Podemos, porque nós estamos num mundo onde um tem que colaborar com o outro. Mas vamos olhar que tem coisas que dependem só da gente. Se a gente vê uma coisa fora do lugar, o que custa a gente colocar a coisa no lugar? Se está nos incomodando, às vezes não incomoda ninguém. Vamos colocar no lugar. Nós temos que cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio. E evitar influenciar outra pessoa através do medo, porque existe muita mãe que faz isso, ameaça para os filhos, deixar de tentar impor a nossa vontade através da violência, das piadinhas. Nós temos que mostrar para outra pessoa que nós temos o nosso equilíbrio. Quando a gente conquista esse equilíbrio, é fácil até mudar as outras pessoas.
E outra coisa que a gente aprendeu, lembrando de Francisco de Assis, que nos fala na oração dele, em uma das orações dele, está acabando, recebeu o alerta que está acabando, só para terminar aqui. Francisco de Assis nos fala que existem coisas que nós podemos mudar, mas existem coisas que nós não podemos mudar. E na oração de Francisco de Assis, vai nos aconselhando para que Deus nos dê o discernimento, para que a gente consiga mudar o que pode ser mudado, discernimento, para mudar, para compreender que existem coisas que nós não podemos mudar. E com esse discernimento, saber que nós temos que centralizar a nossa atenção na gente mesmo. Depende de nós fazer deste mundo um mundo melhor. Depende de nós fazer essa mudança. Mas se a gente não conquista o nosso equilíbrio, não adianta a gente querer impor o nosso equilíbrio para outras pessoas. Muito obrigado.